Se é para ele, pode ser mais forte? Só um pouquinho mais forte. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar, minha irmã, amigo visitante. Saúdo a igreja na graça e na paz e no grande amor de Jesus. Amém? Você que está aqui comigo, mas você que está também em sua casa, o culto no lar. Todos sejam muito bem-vindos. Amém? A Rose não conhecia o presbítero Johnny, hoje vai estar conhecendo. Depois cumprimenta lá, viu? Estava querendo saber quem é o presbítero Johnny, que o pastor tanto fala, né? Está aqui o presbítero Johnny com a gente. Glória a Deus, servo, homem de Deus, meu discípulo amado. E é o nosso presbítero, dirigente lá na congregação, nossa igreja filha, em Adamantina. E os irmãos também estão conectados aqui com a gente. Muito bem, vamos falar um pouco mais dessa palavra que está em Filipenses 4. Eu quero dar continuidade nesse texto, porém com outro tema, que nos diz muito respeito. E hoje a proposta é falar sobre o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Glória a Deus. Filipenses 4, de 10 a 13. O apóstolo Paulo dizendo à igreja em Filipos, no capítulo 4, verso 10 até o verso 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, para você não se dispersar. Espírito Santo, obrigado por esse momento de estarmos juntos novamente como corpo de Cristo, igreja do Senhor. Obrigado por tudo e por todos, até mesmo pelas dificuldades e pelas adversidades, porque nós crescemos em todas elas. Que o Senhor receba este culto e a cada um que está aqui presencialmente e também conectado na tua palavra, e o Senhor possa falar com a gente. Nós oramos pedindo sempre que Jesus, o Cristo, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Que o Senhor nos traga realmente algo novo. Derrama vinho novo sobre nós, alegria, o bálsamo, a unção. E nós nos apresentamos como odres novos nesta hora. Em nome de Jesus. A nossa sincera oração, com gratidão. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos no culto de domingo próximo passado, a partir desse texto, que esta é uma carta de agradecimento, chamada também de Epístola da Alegria ou Epístola de Gratidão. São apenas 4 capítulos, e principalmente no capítulo de número 4, nós vamos observar por 16 vezes a repetição da palavra alegria ou gratidão. Então é uma carta que deve ser lida por alguém que tem o coração agradecido. Não é uma receita para quem quer pedir alguma coisa, mas sim
alguém que tem o coração agradecido deve ler, reler e, como diz o Marcos Campoy, né, triler essa carta. Super recomendo. E é um texto maravilhoso e eu me simpatizo muito com essa epístola. É um dos textos meus favoritos, principalmente o capítulo 2, quando nós temos ali o hino cristológico. E essa parte final, onde Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, nós, nesta frase que nós aprendemos o real significado e o sentido verdadeiro, de acordo com o original, nós vimos que tudo posso suportar naquele que me fortalece, é Cristo. Tudo posso fazer, e é a vontade de Deus, porque Cristo me fortalece para fazer o que Ele me manda fazer. Essa é a verdade. Por isso, Paulo fala, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar fome, eu sei viver em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, porque é Cristo que me fortalece. Por isso nós vamos entender a palavra de Paulo também, quando diz que para ele o viver é Cristo, que a vida dele é para Cristo, que o viver dele é em Cristo, é para Cristo, por Cristo. E ele cita inclusive que para ele morrer é lucro. Mas ele também fala que aquele viver que ele ainda tinha na carne era para Cristo. Então uma vida e um ministério dedicado exclusivamente ao Senhor. Não é por acaso que nós temos 13 cartas de autoria dele que entraram no cânon do Novo Testamento, devido à importância, à relevância que tem, ou que teve naqueles dias e que tem para os dias de hoje. E eu queria dizer, né, então, que duas ressalvas ou duas exposições de gratidão que Paulo ele coloca aqui na sua epístola. No verso 10, a gratidão pela igreja solidária e generosa. Então ele reconhece isso. E nós falamos bastante sobre isso no domingo. Pena que você que não esteve presente não vai conseguir assistir de novo, porque infelizmente no domingo a internet estava com problemas. Mas só para você sintonizar o texto e você entender o que eu vou falar a partir daqui. E depois nós temos uma segunda expressão de gratidão que Paulo vai falar, e que é exatamente o verso 13, que é a gratidão a Deus por receber forças para suportar as circunstâncias da vida. Então, o segredo para vivermos contente ou contentes em qualquer situação é termos um coração agradecido a Deus por recebermos forças de Deus para enfrentar toda e qualquer situação. E é muito simples, porque às vezes as pessoas elas tumultuam muito a palavra, complicam muito. E a minha proposta para você aqui nesta noite é descomplicar. Porque às vezes você vai ouvir uma palestra de motivação, uma palestra de autoajuda, e as pessoas dão um monte de volta para dizer o segredo de alguma coisa. E aqui está dizendo que o segredo está aqui, no sentido de ter um coração agradecido. Ter um coração agradecido de tal forma, com uma intensidade tão grande, de poder dizer para Deus, como Paulo dizia, em tudo dai graças, e ele estava falando de coisas ruins, de coisas difíceis, sim ou não? Então esse é o segredo, você enfrentar essa força, receber essa força que vem de Deus, não vem de outra pessoa, não vem de outro Deus, vem somente do único Deus, através de Cristo, para você fazer o que Ele mandou você fazer, ou para você suportar o que Ele permitiu você suportar. Esse é o segredo para a gente viver contente em toda e qualquer situação. Agora anote aí, não quer dizer também que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai passar por momentos tristes. E esses dias eu postei uma frase dizendo assim, coisa íntima minha, e diz assim, o fato de você estar sorrindo por fora não quer dizer que você não esteja chorando por dentro. E as pessoas julgam muito pela aparência. Então porque está sorrindo, é porque está bem, vive bem, 100% bem. Não quer expressar isso. Luiz Hermínio sempre diz uma coisa importante, que quem conhece a cabeça, a mente
de um pastor é Deus e o travesseiro dele. Então, a gente tem hoje aqui essa oportunidade de avançar nessa palavra, suportando as adversidades, suportando as dificuldades. Vivendo contente é vivendo com gratidão, é dando graças a Deus por toda e qualquer situação. E com isso Deus se alegra, porque anote aí, o nosso sofrimento é o sofrimento de Deus também, porque nós somos filhos e filhas. O meu sofrimento é o sofrimento de Deus, o meu choro é o choro de Deus também. Porque se nós cremos na palavra, nós temos que crer no que Deus revelou através das Escrituras. E quando Deus fala no livro dos Salmos que custosa é a morte dos seus santos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, quer dizer que Deus também sofre com a morte de alguém tão querido, tão amado, ou uma situação que a gente passa, como por exemplo, às vezes uma pessoa perde o emprego, e a pessoa sofre com isso, e Deus também sofre com isso, porque Ele é Pai. Mas qual é o segredo para a gente conseguir suportar, superar isso? Ter um coração grato. Porque a ingratidão nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, entristece o coração de Deus e entristece as pessoas que nos amam. Por isso, amados, nós podemos avançar na nossa vida, vivendo contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. É poder dizer para o Senhor, eu estou passando por isso, mas independente disso eu tenho forças para enfrentar. Independente disso eu sou forte. Eu sou capaz de passar por isso. Eu não sei se você tem a nítida impressão de, às vezes, olhar para o seu passado e ver o quanto de coisas difíceis que você passou, que você enfrentou, e você fazer uma avaliação dizendo assim, como que eu consegui enfrentar aquilo? Só acontece isso comigo? Não, com você também. Então é ter o coração agradecido. O segredo é esse, ter o coração agradecido. Fala assim, puxa vida, obrigado Senhor, porque eu consegui enfrentar aquilo, consegui falar aquilo, consegui ajudar alguém. Eu estava dizendo para uma irmã hoje aqui da nossa igreja, que já considero ela daqui da nossa igreja, e dizendo que ontem, faleceu uma menininha de 5 anos, filha de um casal querido, lá da nossa igreja em Pinheiro, no estado do Maranhão, igreja que eu fui pastor também. E ocorreu o fato e eles mandaram a mensagem para mim. E foi esse casal que nós fizemos o casamento deles há muitos anos atrás. E eles tiveram então essa menininha de 5 anos, que o Senhor a recolheu ontem. Problema de câncer, algo assim, eu não sei explicar direito, mas eu me entristeci muito com isso, com eles, junto com eles. E o rapaz que o nosso irmão, o pai da criança, pediu o meu telefone. O presbítero que está lá já é seminarista, formando agora, vai ser pastor da igreja. E a gente sofre junto. Porque a gente se alegrou junto naquele dia, naquela época no casamento. Mas nesse momento, quem já passou por um luto, sabe o que é a dor de um luto. A dor de sofrimento. De perder um filho, de perder um pai, de perder uma mãe, alguém muito querido, muito especial. Não pude estar lá, mas através das mensagens, em tempo real, pude levar uma palavra de consolo, um abraço amigo, sofrer junto. É o que Jesus fazia e é o que a gente pretende fazer. O evangelho ele é muito descomplicado, é a gente que complica tudo. Isso virou até letra de música, mas não foi muito respeitado. O segredo para viver contente em qualquer circunstância, até mesmo em um luto, é nós termos o coração agradecido. É saber de que quem foi está com o Senhor, está com Deus, Deus está cuidando, e quem ficou, Deus também está cuidando. A Bíblia diz que há um propósito
na terra, debaixo dos céus, no céu. Enfim, nós não entendemos. Muitas vezes questionamos. Mas saiba você que se você enfrentar isso, eu estou falando a partir da minha vida, com experiência própria. Se você enfrentar isso com o coração agradecido, a impressão que dá é que fica mais leve. A nossa oração, a minha oração tem sido de Jó. O Senhor me deu, o Senhor a tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E você sabe que Paulo estava preso. Isso me chama muita atenção. Ele poderia estar pensando nele. Ele não tinha obrigatoriedade nenhuma. Mas ele ainda se preocupava com aqueles irmãos, fruto do trabalho deles, que ele havia deixado na igreja de Filipos. Espírito de gratidão. Não escrevi nada para pedir nada para vocês, mas eu escrevi para me despedir de vocês e agradecer a vocês o quanto vocês foram solidários, o quanto vocês foram leais, o quanto vocês abençoaram a minha vida. Estão entendendo? E eu não tenho dúvidas que essa carta, quando chega, tem um impacto violento, no sentido positivo, na vida da igreja. Ensinar a igreja a ser uma igreja solidária, ensinar os cristãos a serem generosos, a serem pessoas altruístas, que pensem mais nos outros do que neles próprios, que se preocupam uns com os outros. Então eu queria deixar esse desafio para você, seja o que você estiver enfrentando. A dor é de quem tem, cada um tem a sua, e nós temos que passar por isso. Não dá para trocar de senha. Mas o fato é que nós estamos passando juntos com Deus e uns com os outros. E isso traz algo muito importante para nós. Ajuda muito, pelo menos eu me sinto ajudado. Eu vejo que no verso de número 12, o apóstolo Paulo expõe a respeito desse segredo. Quando ele fala, eu sei estar humilhado, quanto sei ter abundância, em tudo e em todas as coisas sou iniciado, ou seja, sou experimentado, porque Paulo foi forjado pelo Espírito Santo. E quem quer servir tem que escrever isso. Quem quer servir a Deus, quem quer se dedicar ao serviço do reino, tem que ser forjado pelo Espírito Santo. E você sabe, o segredo é que quanto mais nós formos forjados, mais Deus coloca coisas grandes nas nossas mãos. Porque Deus está nos preparando para algo muito grande nessa cidade. E a minha oração é que eu tenha saúde e que eu consiga ver pelo menos o início de tudo. Talvez eu não venha desfrutar daquilo que Deus revelou para essa cidade, através dessa igreja. Mas pelo menos nós temos que iniciar. Isso é reino de Deus. Você poder fazer as coisas, dedicar a sua vida, deixar um legado para que seja seguido, mesmo que você não for usar. Mas o medíocre, o crente medíocre, o evangélico hipócrita, não estou falando de cristão, estou falando de evangélico e de crente. Ele só pensa nele. Ele pensa assim, eu não vou investir nisso porque eu não vou usufruir. Meus filhos não são dessa igreja, meus netos não são dessa igreja. Esse é o medíocre, esse é o hipócrita, porque não tem visão de reino, não se converteu ainda, é o religioso. Mas aquele que é cristão é um pequeno Cristo, então ele pensa igual a Jesus. E ele fala assim, eu vou investir, eu vou estar junto com essa liderança, porque pensa no coletivo, porque Deus é relacional, Deus é coletivo, Deus está no plural. E se você tirar o S, fica deu. E aí você lembra, João 3,16, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem como correr, Deus é Deus. Deus é plural, ele não está no singular, ele é relacional. Então aquele que pensa como Cristo, age como Cristo. E não importa se eu não vou usufruir do que Deus tem para essa cidade, para essa igreja. Não importa o que eu estou plantando. Agora, se eu e você, se nós não semearmos nesse tempo que se chama hoje, nesta hora que se chama agora, quem que vai colher? Muitas igrejas fecharam as portas nessa pandemia. Muitas igrejas, não queriam saber. Aliás, há uma estatística
de 29 mil pastores, Johnny. 29 mil pastores que deixam o pastorado por ano. Você sabia disso? Mas os campos estão brancos. E nós estamos em oração para que Deus mande trabalhadores para ajudar na colheita. E trabalhadores que Jesus está falando lá, é gente especializada em colheita, porque eles tinham 70 com eles lá, mas não eram especializados em colheita. Então ele fala, os campos estão brancos, nós precisamos de gente que saiba trabalhar com isso, para ajudar a colher. Então ele fala aqui no verso 12, eu sei tanto, a minha tradução aqui diz, eu sei tanto estar humilhado. Em outras palavras, o verso 12 diz assim, eu sou capaz de tudo, porque eu já tenho experiência, eu já fui experimentado, eu já passei necessidade, eu sei o que eu estou falando. E nisso há uma palavra profética, porque fala assim, o que eu estou falando para vocês, se vocês colocarem em prática, vai dar certo, porque eu já passei por isso, e passei por situações difíceis que vocês não precisam passar hoje, mas tem que seguir esse caminho, tem que ter o coração agradecido, é você poder dizer a típica expressão, e a pergunta que o salmista faz para Deus, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você acordar todo dia. O que farei eu ao Senhor? Como retribuirei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Agradar o coração de Deus é o segredo. Agradar o coração, ser agradecido por ser agraciado. Nós temos a graça de Deus. Paulo disse, ela nos basta. Ao sofrer as aflições, nós ficamos mais experientes, aprendemos o segredo para enfrentar com coragem e de cabeça erguida, meus irmãos e irmãs, as dificuldades da vida. E como Paulo aprendeu a lição? Simplesmente porque ele tinha certeza de estar na vontade de Deus. Eu gosto muito de uma palavra quando ele fala da convicção de fé que ele tem. Ele fala assim, eu estou certo, eu sei em quem tenho crido. Convicção de fé. E aonde ele estivesse, ele levava essa convicção de fé. E seja qual for a circunstância, ele transmitia essa fé fortalecedora. E é aquilo que a Marta disse, que eu sempre tenho dito aqui. Paulo, ele passa para nós a nítida impressão e essa convicção e a importância de estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo, no tempo certo. O tempo que se chama hoje e a hora que se chama agora. Nós não temos mais tempo para perder tempo, meus irmãos. Estava conversando com o pastor hoje e ele estava dizendo exatamente isso. Nós não podemos perder mais tempo. Nós já perdemos muito tempo nessa cidade. E tem muitas coisas que nos atrasam. A religiosidade é uma das coisas que nos atrasa. A incredulidade é uma das coisas que nos atrapalha. Os nossos maiores problemas na evangelização da cidade é a igreja. Você sabia disso? São as igrejas, são as pessoas da igreja. Não são as pessoas lá fora. Mas nós aqui dentro, as pessoas dentro das igrejas, a gente briga muito aqui por nada. Igreja é uma palavra que vem do grego eclesia ou eclesia, que significa chamados para fora. Mas desde os tempos que eu estava no seminário, eu tinha a impressão de que a preparação era para que aqueles chamados para dentro. Chegou um ponto de um lugar que a pessoa falava assim, olha, nós temos 99 lugares. Não pode ficar orando muito, porque se chegar todo mundo não vai ter lugar para sentar. Mas quem diz que tem que ter um lugar para sentar, sendo que nós somos chamados para fora?
É impressionante a miopia espiritual dos religiosos. Mas se convidar muita gente, não pode, não, porque só tem 90, não era nem 100 lugares, era 99 lugares. Se espremer, cabe mais uns 2. E a gente vê essas igrejas que já decolaram, estão já há muito tempo na nossa frente. As pessoas sentam no chão, as pessoas ficam em pé, penduradas nas janelas, ficam lá fora. A igreja faz 2, 3 cultos. Se não cabe 100 pessoas, faz 3, 4 cultos no domingo. É ou não é? Nós já chegamos nesse estágio há pouco tempo atrás, vocês lembram? Já estávamos com os 2 cultos, mas nós vamos voltar, anote aí, Renato. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Porque Deus ama pessoas, e o maior patrimônio desta igreja são as pessoas. Não são as propriedades que essa igreja tem, glória a Deus que tem. Mas enquanto eu for pastor desta igreja, o maior patrimônio serão pessoas. Porque Jesus morreu por pessoas. E eu estou aqui porque Ele morreu por mim, porque Ele me amou primeiro, Ele me resgatou. Eu fui salvo. Deus me tirou de um tremedal de lama. O Salmo 40 é o meu salmo. Verso 1 a 5. Depois você lê lá. Esse aqui é o salmo do pastor Douglas. Porque eu estava lá, naquele lugar. No tremedal de lama. E Deus me tirou de lá, dona Mercedes. E aquilo que aconteceu com o salmista, aconteceu comigo. Colocou meus pés numa rocha, sobre uma rocha, nos meus lábios um novo cântico. Por isso que eu posso dizer, como ele diz no verso 5, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para comigo. Eu quisera delas falar, mas são mais do que se pode contar. Coração agradecido. Os loucos não vão entender. Mas os cristãos entendem. Sabe, amados, se fosse hoje, eu não sei se você pensa assim comigo, mas se fosse hoje, lendo esta carta, o apóstolo Paulo poderia cantar naquela cela escura, naquela cela fria. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. O seu amor. Não me guio por vistas. Ah, alegre estou. É uma música desta igreja. Assim, se Paulo passasse fome, era porque Deus permitia que ele passasse fome. Se ele tivesse fartura, era porque Deus planejou que fosse assim. Estando ocupado fielmente no serviço do reino, ele podia dizer: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa carta fala muito comigo, sabe, João? Porque foi algo que eu vivi no ministério. Os 4 anos que eu fui pastor no Maranhão. E a carta de Filipenses era uma carta que ficava ali de cabeceira da cama. Eu aprendi a viver na dependência total, sobrenatural e espiritual de Deus. E a minha esposa Cristiane também aprendeu. E a mulher, ela é muito assim preocupada, né? Que dia que você vai receber o salário? Porque tem que fazer a compra, tem que não sei o quê. Irmãos, o dinheiro chegava na hora certa. Nunca faltou, presbítero Ney. É impressionante. É impressionante. Chegava da igreja, aquele dia a igreja não tinha dinheiro para pagar. E agora, como é que vai fazer? Amanhã pertence a Deus. Aí chegava alguém lá com arroz. Tinha um presbítero, Cida, que viajava, andava de bicicleta, sem freio, sem nada, sem nenhuma estrutura. 30 quilômetros. Para levar um saco de arroz. Quando eu fiquei doente, a igreja me carregou no colo lá, missionária Marta. Banana chegava, fruta, açaí, carne, frango, tudo que você pensar. Eu vim trazer uma benção para o pastor. Como eu fui amparado por Deus. Eu falo que Oswaldo Cruz é o meu segundo Maranhão. Foi o meu melhor tempo de ministério. Que eu vivi lá, estou vivendo aqui hoje. Apesar de tudo, sou grato a Deus. Porque essa igreja também me acolheu e tem me carregado no colo. Assim como acolheu outros pastores que passaram também dificuldades. Igreja solidária, coração agradecido.
Então, quando nos sentimos fracos e não temos forças para enfrentar, muitas vezes esmorecemos, enfraquecemos. E às vezes, Ivanete, a gente pensa até que perdeu. Sim ou não? Isso acontece comigo, com todos nós. Mas as circunstâncias nos capacitam a vivermos os paralelos da vida. Verso 11: pobreza, riqueza. Verso 12: humilhado, honrado. Olha, perceba aí, ó. Verso 12: fome, fartura. Escassez, abundância. Percebe que são os paralelos da vida? Anote aí. Mas nunca, absolutamente nunca, coloque aí, absolutamente nunca, quando acontecer alguma coisa que tiver aqui, ó, por exemplo, do lado esquerdo, absolutamente vai haver alguma coisa do lado direito. Ou seja, se você um dia se encontrar numa situação de pobreza, Deus vai vir em teu socorro. Anote aí, em teu socorro, e vai te dar a riqueza. Não para você esbanjar, porque Deus não esbanja, mas vai te socorrer. Um dia você pode estar humilhado, passar por uma situação de humilhação, mas vem o socorro do Senhor, vai te honrar. Anote aí, verso 12. Um dia pode haver fome, mas no outro dia vem fartura. O segredo é, quanto mais você reparte, mais você tem. Eu nunca esqueço, Luci, de uma situação que eu ainda era seminarista. E nós fomos na casa de uma pessoa que nós estávamos evangelizando, quando estávamos abrindo a igreja lá no bairro Brasil Novo. Hoje é uma igreja lá. Essa igreja foi comigo uma vez lá, lembra? Nós viajamos para lá uma vez. E tinha uma senhora, e ela ficou sabendo, Renato, que a igreja fazia campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis, para fazer as cestas básicas, para juntar, né? Para abençoar as outras famílias mais pobres. Era um bairro muito pobre da cidade. E nós estávamos lá fazendo o convite para essa senhora, uma senhorinha já. E ela dizendo assim: olha, leva essa lata de óleo. E ela falou assim: é a minha última lata de óleo que eu tenho na minha despensa, para ajudar a igreja, ajudar lá o pessoal. A gente até se constrange, porque era a última lata de óleo. E aí a gente ficou assim pensando: poxa, mas ela precisa tão mais. É ou não é? Deixa lá, velho. E aí, ela vai ficar sem? Mas ao mesmo tempo, o constrangimento é tamanho, porque se você também deixa de pegar, talvez você está ofendendo aquela pessoa, é ou não é? Mas aí que vem a questão de crer e depender de Deus. Nós aceitamos. Aí, na época, o diácono que estava comigo, hoje ele já está com o Senhor também, ele falou: pastor, ela me chamava de pastor lá, eu era seminarista. O que o senhor acha da gente entregar uma cesta básica para essa senhorinha? Eu falei: eu não acho, eu tenho certeza. Por mim, eu já está aprovado. Aí ele levou lá depois. E no dia que ele levou, porque demora um tempo em arrecadar e levar, ela falou assim, de uma forma que eu até hoje não sei explicar: chegou 8 latas de óleo aqui na minha casa. Olha que coisa. Está entendendo? Ela tinha uma, ia ficar sem nada. Em menos de uma semana chegou 8. A gente aprende muito no ministério. Seminário não ensina isso. Quem forma o pastor é a igreja, não é o seminário. Então aí eu falo para você, a situação que você se encontra, ou conhece alguém que se encontra na pobreza, é um estágio de passagem. Porque Deus, ele entra com provisão. Alguém que está numa situação de humilhação é um estado de passagem. A gente às vezes precisa passar por isso, mas porque logo depois vem a honra. A Bíblia não diz: a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. Nós precisamos crer, e isso é uma promessa de Deus, queridos.
O tudo posso, então, aqui no verso 13, tem a ver com todos esses paralelos que eu mencionei para você nessa hora. Sabe por quê? Porque a vida com Cristo nos capacita a enfrentarmos todas essas variações. Porque eu já passei por todas essas variações. Fome nunca passei, ou não lembro de ter passado. Mas eu acredito que muita gente que nós conhecemos já passaram por essas variações. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo queria inculcar como lições aos filipenses. Ou seja, que o evangelho de Cristo continuará a ser pregado mesmo sofrendo perseguições. E que sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os cristãos. É isso que ele queria inculcar na cabeça dos filipenses, com essa carta de gratidão. Daí, quem sabe, você pode pensar, isso é loucura. Paulo deve ter ficado louco naquela prisão. O que você ou alguém chama de loucura, eu chamo de fé em Cristo Jesus. Quando eu fui sair do meu emprego, falaram que era loucura. A família não apoiou. Muitos da família não apoiaram. Vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade, depois não dá para voltar. E é verdade mesmo. Anote aí, seguir a Cristo e servir o reino é um caminho só de ida. Sabe o que acontece, Cida? O Senhor dá uma passagem só de ida, não tem volta mais. Mas tem muita gente que abandona o barco, porque não é fácil. Mas Deus capacita. O Deus que chamou é o Deus que capacita. E fome nós não passamos. Passamos limitações, mas fome não. De forma nenhuma. Então eu chamo de fé. Se ele, Paulo, que estava preso, no caso em Roma, que já estava indicando que sua morte estava decretada, ele escreveu dizendo que estava alegre e grato a Deus, quanto mais os filipenses deveriam ficar, estando eles livres. Entende isso? E o verso 10 diz, porque agora, por fim, quem sabe, já indicando o seu fim, o fim de Paulo, sua morte. E mesmo em cadeias, Paulo recebia a provisão material. Sabia que ele recebia provisão financeira também? Epafrodito levou uma oferta considerável em dinheiro, moeda da época. Foi enviada pelos filipenses, por essa igreja solidária. Essa igreja generosa, que mantinha uma parceria com Paulo. Então, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os filipenses, eles eram fiéis no apoio ao ministério do apóstolo Paulo. E com certeza isso trazia uma alegria muito grande do coração daquele pastor. Já no verso 16, ou melhor, lembrando Atos 16, quando da sua breve visita a Filipos, e eu citei esse texto, quando lá em Atos 16, Paulo atendeu ao desafio, que dizia assim na época, passa a Macedônia e ajuda-nos. E essa igreja em Filipos, se você não sabe, ela foi aberta quando Paulo decidiu passar a Macedônia e ajudar eles. E Deus realizou obras poderosas através de Paulo, e uma igreja foi fundada, inclusive a de Filipos. Você sabia disso? Você já imaginou quantas obras poderosas Deus pode realizar através da sua vida? Aliás, quantas obras boas Deus já realizou através da sua vida? Você não tem ideia de quantas coisas Deus já fez através de você. Você não sabe, mas Deus fez muitas coisas através de você. Eu tinha uma preocupação, não sei se era uma preocupação boba, quando eu era missionário, nos meus tempos de seminário, uma igreja me adotou como missionário, no segundo ano, a 8ª IPI lá de Londrina.
E a gente pregava, evangelizava, levava a cesta básica, fazia tudo que você pensar de obra. E um dia eu tinha uma dúvida. Falei, poxa vida, se o Senhor me chamar hoje, e eu não tenho nenhum fruto permanente para apresentar, para dizer, olha, aquela pessoa lá se converteu porque eu preguei a palavra, eu apresentei a Cristo. Eu tinha essa coisa, essa dúvida. Aí nós entramos numa casa, um casebrinho lá que tinha de madeira, era uma ocupação que eles tinham feito no lixão. Tinham construído ali 1.500 barracos, não havia energia, não havia infraestrutura nenhuma. E nós estávamos lá. E um dia nós fomos levar uma palavra. Não tinha esse negócio de lanterna celular, isso é coisa moderna, viu, Renato? Muitas vezes eu levava lanterninha assim de mão mesmo, ou vela, acendia vela. E nós íamos lá, e uma pessoa um dia chegou e quando nós entramos, a pessoa falou assim, deixa eu fechar as janelas. Aí fechou as janelas, barraquinho de madeira, sabe aquelas janelas de madeira? Fecha. Por que será, né? Não, porque assim, olha como que é a simplicidade, Rose, das pessoas, para a oração não sair daqui de casa. Olha só como que é. Tudo bem, aí a pessoa vem com uma criança pequenininha, chamada Emily. E o estômago assim, a barriga muito grande. E aquela criança era anormal aqui. E ela foi oferecer, a mãe foi oferecer um copo com água. E aquela água, parecendo água com açúcar. Não era uma água potável. E aí você olha aqui, essa água límpida, geladinha. E se você não beber, você constrange quem está visitando. Mesmo se você não tiver com sede. Aquele café, aquela coisa né? Você sabe. E nós tomamos a água. Tinham tomado a água. Aí a menininha pediu água, Cida. A bebezinha. Aí eu peguei Dona Mercedes do copo, do meu copo. Dei para ela com aquela baba toda, bebeu. E só tinha um copo na casa. E depois eu bebi de novo. No mesmo copo. E começamos a conversar. E eu estava com alguém lá, um outro seminarista. E não sei porque eu estou contando isso, mas tem um propósito. Aí Deus falou, vai orar, né? Então você chega e fala, qual o motivo? Olha, a gente precisava arrecadar um dinheiro para fazer um exame na minha filha. Aí falou o nome do exame lá, eu não me lembro agora, para detectar a quantidade do HIV que tomou o corpo dela. Na hora, quem estava comigo olhou e falou assim, olhou para mim, ficou aquele olho regalado, e eu não tinha nem pensado em nada. Nós vamos orar, mas a igreja tem que entrar com providência também. E aí conversamos, e aí o fim da história foi o seguinte: peguei a menininha no colo, aquela coisa, vamos orar, e na hora o Espírito Santo conduziu. Se eles quiserem, eu fiz o convite para eles aceitarem a Cristo. Todas as pessoas daquela casa entregaram a vida para Jesus. Aí você sabe, eu saí de lá e falei assim, bom, agora eu já tenho uns frutos aí permanentes para apresentar, né? Mas a igreja adotou aquela menina. Por 10 meses nós cuidamos, arrumamos o dinheiro, na época R$500. Isso em 1999, faz a conta. Arrumamos o dinheiro, Secretaria de Missões, a menina fez lá o exame, começou o tratamento para combater o HIV. Aí o seminarista falou assim, e aí, você bebeu no copo da menina? Eu falei assim, olha, eu já passei por tantas coisas e não peguei nada disso. Será que é fazendo a obra que a gente pega isso? E se eu soubesse, talvez não teria bebido, não seria pior? Mas Deus cura, Deus protege, Deus provê. Ah, eu não beberia.
preconceito. É ou não é? Então assim, a gente tem que ser desprendido para fazer a obra. E aquele dia, nós adotamos aquela menina. E foi lindo. Cuidamos, eu não sei se a Emily é viva ainda hoje. Nunca mais tive notícias. Mas eu sei que durante um tempo, algumas pessoas se levantaram para ajudar. E aquela pessoa, aquela família aceitou Cristo. E nós consagramos a menina a Jesus. E sabemos que se Deus recolheu, está com Ele. É ou não é? Então é mais ou menos isso. Eu queria falar mais assim com o coração hoje. Só para dizer que Deus faz muitas coisas através da vida da gente, sabia? Por isso que a gente nunca pode parar o que a gente está fazendo. Porque muitas vidas dependem da nossa vida. Se nós ficamos é porque os vivos precisam de nós. Quem foi com o Senhor, Deus já está cuidando. Nós temos que nos preocupar com quem está vivo. E levar a vida de Jesus, né, Cida? Levar a vida de Jesus. Você sabe que Filipos foi a primeira igreja cristã de Paulo em solo europeu? E depois a história conta que Paulo retornou lá pelo menos em 2 outras ocasiões, a fim de fortalecer os cristãos em Filipos. E quando ele não podia ir, o caso aqui mandou a carta. Eu entendo que Deus, da mesma forma, nos honra ao permitir voltarmos em lugares que já fomos bênçãos, a fim de vermos os frutos do nosso trabalho no Senhor e fortalecer quem lá ficou para continuar a obra. Quem sabe um dia eu volto lá no Maranhão para visitá-los. Mas eu tenho acompanhado o progresso da obra de Deus, do tempo que nós passamos como pastores. Isso alegra o meu coração. Isso me incentiva a continuar fazendo o que eu faço, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. E o próprio Paulo disse isso aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, tudo posso suportar sim, enfrentar sim, pois tenho forças em Cristo que me capacita. Vamos orar? Porque a força vem de Cristo e nós precisamos dela para a gente fazer todas as coisas que Deus nos pede para fazer. Hoje eu tive uma nítida impressão de que, além da creche para idosos, há uma outra demanda. Alguém me disse isso em alguma conversa. Eu falei, isso não tem Oswaldo Cruz, mas pode ter. Eu lembrei. E a pessoa que está ouvindo vai saber o que é. Um lar para crianças. A casa das crianças. Eu trabalhei como voluntário lá em Rancharia, quando fui pastor, chamada Casa Abrigo. Era uma casa que abrigava crianças. Aqui semelhante ao Aja. É Aja, Ivanete? Ivanete foi líder lá, inclusive, né? Por que de repente não ampliarmos isso? Não fazermos parceria e ampliarmos? Porque agora nós temos terra sobrando. Graças a Deus, né, Cida? Agora nós podemos ir para Chilo e levar todo o projeto de Deus. E eu não tenho dúvidas, e eu falo sempre, que a melhor mão de obra, Fátima, está aqui nessa igreja. Todos, já tem até as pessoas para empregar nessa obra aí. Estão os profissionais aqui nesta casa. E nós vamos abrir, eu creio, uma casa para criança aqui. Através da creche, essas crianças que precisam ser cuidadas. Mais uma demanda que tem aqui na cidade. Amém, amados? Se você concorda, fique de pé comigo e vamos orar. É loucura, mas essas coisas se discernem espiritualmente. E essa capacitação vem de Cristo para suportarmos as aflições da vida. Vamos orar. Senhor, reaviva, Senhor, a tua obra nas nossas vidas nesta noite. Para que o teu nome, Jesus Cristo, seja glorificado através de nós, apesar de nós e a partir de nós, em atitudes concretas de amor, solidariedade e cuidado com o nosso próximo. Que o nosso eu fique para trás e o nós venha.
sobre nós, sobre a igreja generosa, sobre essa igreja solidária, e esse povo que congrega aqui, Senhor, sejam impactados pelo poder do Teu Espírito Santo, sejam contagiados a querer ajudar, a querer realmente a pegar nesse arado e ajudar essa igreja a ganhar essa cidade, não só com discurso, mas com ações, com ajuda, com projetos, com creche, escola, com casa de criança, casa-abrigo, com a creche para idoso, Senhor, com a alfabetização de adultos, com as aulas de artesanato, aulas de música, tantas coisas, para pregarmos o Evangelho através de ações práticas e libertadoras, que apresentam o Cristo vivo, ressurreto. Que o Senhor cuide de mim, como o Senhor tem cuidado e de cada um aqui, para que a gente possa cuidar daqueles que estão chegando, que se sintam acolhidos e se tornem acolhedores, que se sintam abençoados e se tornem abençoadores. Ó Espírito Santo, o Senhor nos mostra grandes coisas nessa cidade, que nós consigamos enxergar esse grande Deus, que realizará grandes coisas através de nós, a partir de nós, chamado igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo o mal, principalmente do nosso eu, do nosso individualismo, da nossa falta de atenção, da nossa individualidade, do nosso egoísmo. Em nome de Jesus, que a centralidade seja Cristo, em nome de Jesus. Que o eu caia por terra em nome de Jesus. E sobreveio nós, sobre nós. Dá força para vermos isso, vivermos isso, se for da tua vontade. Que essa semente continue sendo plantada e nós consigamos mais trabalhadores, gente especializada em colheita para esta grande obra, em nome de Jesus. Amém. Nosso coração agradecido por essa palavra, por este culto, por todas as circunstâncias que passamos, porque em todas elas o Senhor nos dá força. Em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, que a graça infinita, graça superabundante, graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força e a presença do Espírito Santo sejam derramados continuamente sobre nós e vós, povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Até quinta-feira, é isso? Às 20 horas, no ambiente virtual das células. Que Deus abençoe a cada um.